Acho que quase todas as pessoas gostariam de ter poderes ou ser um super-herói. Eu mesmo, quando criança, queria ser o Capitão América. Não que isso tenha se realizado também, né? Mas vamos deixar quieto. Então imagina você acabando de ser o herói que você tanto admira, por conta que acontece umas paradas aí. E é nessa premissa que iremos ver To Be Hero X, ou como você preferir em português, seja um herói, ou desse jeito também. Sim, um cara começa a fazer um discurso sobre herói logo no início e fala que todos podem ser um herói. Esse é o Proto e o nome dele é Lilin. E que nome merda. Um velho calvo começa a falar com ele, tipo, falando pro Lilin que era uma ideia ruim. E que, tipo, o cara que eles iam apresentar seria o Nice, aparentemente o picão dos heróis. Esqueci de falar, esse é o chefe dele, tá? E ele fala que era uma besteira essa ideia de que qualquer um podia se tornar herói. E, mano, o cara começa a humilhar o moleque, é sério. E o que você tem, hein? Tu é medíocre, moleque, acorda. Que isso, chefe? Então, o bola de boliche pede pra ele refazer o comercial, até que alguém liga pro cara, ele atende a ligação e aparentemente eles estavam falando do comercial. E parece que a pessoa que liga pro chefe revela que já receberam a proposta do Lilin, no caso, o comercial. Mas, chefe, você falou que quando ficasse pronto era pra entregar pra eles. Irmão, sabe o que um desemprego tem em comum com você? O quê? Os dois estão sem emprego, agora vaza. E o nosso protagonista foi demitido. CLT é foda. E em algum lugar da cidade, num terraço, o cara fica na deprê, falando umas coisas de deprê, o cara é sad boy, tá ligado? E tipo, acaba aparecendo uma heroína num comercial e o cara muda totalmente, né? O cara já fica leve. E tipo, o Lilin, ele fez todos os comerciais do Nice e da Xiaowan-Tin, essa menina aí. Então a Xiaowan-Tin manda um papo motivacional pra não desistir, os caramba 4, e o Proto fica triste de novo. Aí continua com o herói Nice falando sobre casa e tal coisa, e o Prota fica boladão, manda ele calar a boca e manda o dedinho do Minho. Chega, Nice, um dia você vai ser um gordo calvo e velho, vão te trocar. Ih, rapaz, acho que me lasquei. Nessa, o Nice, ele vai andando em direção ao Lilin e a animação é boa zona, tá? Eu esqueci de falar. Os dois se olham no rosto e o Nice, ele se manda de F. Por quê? Eu não sei. De verdade mesmo, eu não sei o porquê. E até agora não foi revelado, tá? Os dois não trocaram uma única palavra. O Nice só cai igual pudim no chão. E o Lilin fica todo transtornado, né? Até porque quem não iria ficar. Aí chega uma mulher e os guardas corre e perguntam onde tá o Nice. O Lilin aponta, né, pra onde ele tava, com o pudim amassado. Aí o pessoal sequestra o Lilin. Simplesmente isso. O pessoal sequestra o Lilin. Aí cortam eles numa construção. Eu acho que é uma construção, no caso. Prota acorda e se pergunta se isso é realmente real. E nessa, o pessoal levanta ele pra poder meio que interrogar, sabe? Ele fala o que foi que houve. Do nada, a mulher, a loira, recebe uma ligação. E o Prota grita que o Nice morreu e tenta fugir. E você sabe, né? Com toda certeza vai dar errado. Enfim, ele acaba caindo no chão e a mulher loira vai lá e percebe que o Lilin parece um pouco Nice. Então sim, ela sequestrou ele e vai fazer ele virar o Nice. Exatamente. E tipo, e depois disso ocorre uma semana depois, sim, time skip e dane-se. Ocorre uma semana depois, eles estão numa Lamborghini, um carro, eu não sei o que é isso. Enfim, ele já tá com a aparência do Nice já, bem aí, como vocês podem ver. E tipo, mano, e ela começa a falar que ele tem que se tornar o Nice, porque o original virou pudim amassado. E tipo, ela acaba revelando que a identidade do Lilin, a antiga, essa no caso, ela não existe mais. Ela meio que inventou um artigo que o Lilin morreu, ele se mandou de F. Vocês devem se perguntar como que o cara vai se tornar o herói dos heróis sem ter poderes. E eu te explico. E vamos lá que eu vou te explicar. Então, seguinte, para eles ganharem poderes, todos ganham poderes de uma forma. Para poder ganhar poderes nesse mundo, você tem que ter influência. Conforme a sua popularidade cresce, você vai ter poderes. Exatamente. E tipo, quanto mais Lilin fica famoso, mais ele se torna Nice, entendeu? Ele vai mudando o corpo dele até se tornar o Nice. Ele até trocou a coloração do cabelo e a coloração dos olhos, tá ligado? E continuando pra conversa que os dois estavam, a loira fala sobre a namorada dele, no caso a namorada do Nice, que é a Xiaowan-Tin. Ele diz que é errado, e realmente é errado, né? Pegar a namorada do cara. A mulher loira, que eu esqueci o nome, eu realmente não lembro do nome dela, manda o Lilin pra fora do carro e ele se estropeia todo no caminho e faz uma pose fodona. E ele para na frente da Xiaowan-Tin. Ele estende a mão e os dois ficam num climinha. Brincadeira. E tipo, nessa eles vão estar tipo numa entrevista de casal. E nessa vai começar a entrevista. E pelo visto, esse herói aí não era pra estar aí. Era pra ser um outro apresentador. Mas o cara explanou, deu um expose no apresentador antigo e ele tomou o lugar dele. E tipo, ele começa a falar que ele é o herói. Que herói mesmo que ele é? Eu não lembro. Dane-se, eu não me importo não. E tipo, ele vai lá e pergunta pro Nice, com detector de mentiras, quantos comerciais eles fizeram junto.
Cara, isso é uma pergunta, mano. E tipo, o Lilin vai lá e fala tudinho. Fala o quanto comercial foi e quantos segundos de minutos são. Carregado demais, impossível. Depois disso, fica todo perplexo e vem a segunda pergunta. Se os dois realmente estão namorando. Claro, se o Lilin falasse que estão, ele estaria mentindo, até porque ele não é o Nice. Então, ele vai lá e fala que não. E depois dá um discurso de amor, que ela é a deusa dele, que deu esperança pra ele. Cara, um papo muito meloso. Eu não vou falar isso aí pra vocês. Enfim, depois que ele fala isso, o apresentador fica putão e fala que tem um terceiro teste. Ele vai em um canto da apresentação aí e ele mostra o antigo chefe dele, com essa armadura toda coisada. E nessa, o cabelo longo fica falando que um cara tinha se matado. Jeff, no caso, era o Lilin, só que ele não sabe que é uma mentira, né? E o chefe tá lá porque quer se vingar do Nice. Porque ele fez com que o Lilin tivesse se matado, hipoteticamente, né? Não, foi porque o Nice não pagava ele. Que maravilha! Aí começa a luta doida, é desvio, é balé, é tudo. Esqueci de comentar, ele faz balé. Depois disso, o Nice dá uma coça. Nice, Lilin, Dani, não tô confundindo os nomes. Dá uma coça no cara calvo e tipo, depois disso, o calvo vem pra cima do Nice, o Nice dá uma manzalda nele, ele cai igual merda no chão. E o vilão começa a explicar sobre o poder dele. E antes de tudo, o poder dele é demissão. Que poder da hora. Vou explicar isso. Acontece que ele era o chefe de tudo e ele demitiu um monte de pessoa. Aí o pessoal ficou com medo e deu esse poder a ele. Aparentemente, os poderes, conforme a popularidade, também tem a popularidade negativa. E é aí que ele quis se vingar do Nice, porque não pagava ele. Aí o vilão, ele levanta essas gosmas pretas aí, simplesmente ele cria essas coisas triangulares aí, e solta uma carta de todo mundo, e essas cartas são demissões. São demissões! Meu Deus do céu, cara, olha esse poder! O Nice não consegue atingir ele, porque ele tá poderoso demais. E nessa, o vilão solta uma rajada e destrói todo lugar. E o Nice, ele fica no chão. Até que o Lilin, Nice, meu Deus, eu não sei, começa a ter uma motivação do nada. Muito linda, por sinal. Eu não vou mostrar porque você tem que ver o anime, a animação, eu sei lá. E, mano, olha esta luta. Cara, que sensacional. Depois dessa luta incrível, o cara é preso. E o Lilin vai pra casa. No caso, a casa do Nice, a Torre dos Heróis. E nessa ele já chega e deita na cama, no chão, sei lá o que é isso aí. Só que tem alguém do lado dele, que parece ser a Shaoran-Tin. Ele fica com vergonha em embrulhar ela. Aí ele levanta e vai dormir em outro canto. Ele olha pra trás e ela tá toda ensanguentada. E acaba o episódio. Sim, eu não vou explicar o que acontece no próximo episódio, porque eu vou fazer um vídeo sobre. Pessoal, vamos lá. Considerações finais. Esse anime é plot atrás de plot. A animação é muito boa. Tipo, ela é em 3D e lembra muito a animação de Arcane e Aranhaverso. E essa série é muito boa, por sinal, tá? A dublagem é ótima. Caso queiram que eu traga vídeo sobre essa animação, é só falar. Então, muito obrigado por me ver até aqui. E falou. E aqui é a minha chave Pix pra quem quiser me ajudar.